Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins, Cris Pradella e Marcel Costa. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou Paul Martins e começamos agora mais um programa Autoral Brasil pela Rádio USP São Paulo 93,7 e Rádio USP Ribeirão Preto 107,9. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, temos um encontro por aqui para falar de música e do artista fora dos palcos. A cada programa, um convidado especial batendo um papo com a gente, trazendo dicas, orientações de como se constrói uma carreira artística nos tempos atuais. Além da importância de cada setor que compõe esse trabalho. E é claro, o programa Autoral Brasil apresenta em todas as edições a música de artistas da nova geração, cumprindo o nosso maior valor, a multiplicação cultural. Do meu lado, como sempre, Cris Pradella e Marcel Costa, amigos queridos e ativistas culturais. Marcel, tudo bem contigo? Tudo bem, Paul? Tudo bem, ouvintes da Rádio USP? Tudo bem, Cris? Tudo bem, ouvintes? Maravilha, boa noite, amigos. E hoje, para você que é músico e está buscando uma forma de monitorar suas atividades na internet, ter mais controle sobre sua carreira, trouxemos aqui no programa uma pessoa que pode te ajudar nesse aspecto. Cris, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre o nosso convidado. O nosso convidado é formado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, trabalha com música e tecnologia desde 2000, foi gerente de marketing e produto da distribuidora digital One RPM e fundou a empresa de serviços musicais Fonobase, que ganhou notoriedade pelo desenvolvimento de estratégias digitais inovadoras para artistas e gravadoras. É membro do Conselho Consultivo da Sim São Paulo, palestrante nos principais eventos de música do país e é sócio fundador e CEO da PlayX. Seja muito bem-vindo, Juliano Polimeno. Oi, gente. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite, ouvintes da Rádio USP, time do Autoral Brasil. Prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, Juliano. Primeiramente, aí, agradecer a disponibilidade para estar aqui com a gente, bater um papo sobre música e mercado. Juliano, queria que você falasse para os ouvintes como que se deu a sua carreira dentro do mercado da música e como que você identificou essa demanda no mercado, que daí veio a PlayX, que é a sua empresa atual. Tá. Bom, vamos lá. Eu comecei como músico. Como todos nós, como né? todos nós. Sofredor. Apaixonado pela música. Depois de um tempo percebi que talvez não fosse a minha índole permanecer como artista e acabei caminhando um pouco mais para produção, para o backstage, né? Comecei produzindo alguns artistas, alguns amigos lá atrás, produzindo show, etc e tal. Tive gravadora, tive editora, meio que passei por todas as funções, vamos chamar assim, né? Legal. De produtor de show, vendedor de show e produtor de show, dono de gravadora e de editora, onde eu pude ver todos os processos ali de Poxa, gravadora? De lançamento. Tive uma gravadorinha pequena, velho, lá atrás, Bem assim, bem na virada pro digital, assim, né? Na verdade é a Fonobase que tá aí no meu currículo, que eu até preferia chamar de uma empresa de serviços musicais, porque era basicamente a gravadora era um elemento da coisa toda que a gente fazia, porque a ideia era conseguir olhar todos os lados da música, todas as oportunidades, toda a cadeia. Então, por isso que naquele momento a gente oferecia serviços em todas essas áreas, né? Inclusive também de planejamento estratégico, de uma série de coisas. E foi ali também que eu comecei a me envolver mais com esse ambiente digital, me meter mais nessas coisas. A gente tá falando de que ano? A gente tá falando 2007, 2007 Fonobase, até 2011, 2012, que foi quando eu fui pra One RPM, que é essa distribuidora digital que tava chegando no Brasil. Tinha um ano, acho que, de Brasil. Então é recente, última década, né? Recente, última década. Mas a última década mais, vamos dizer assim, a mais transformadora, cheia de novidades e de coisas que, né, de modificações que estavam acontecendo no mercado. E eu fui já pra linha de frente, vamos chamar assim, que foi o que me atraiu ir para uma distribuidora digital, que naquele momento estava estabelecendo os primeiros relacionamentos com o Spotify, que tinha acabado de chegar. Sim. Deezer estava abrindo o escritório no Brasil, né, o contrato com o iTunes, quando era download ainda, que agora nem download mais, né, tá deixando de ser. Dificilmente alguém baixa a música Dificilmente, eles estão matando a loja de download, daqui a pouco não tem mais. Então tinha acabado de crescer no país, né?
E quando começou a crescer, já caiu de novo. Os caras já ajudaram o negócio. Então foi muito interessante estar ali naquela posição. Isso há 5 anos atrás, 5, 6 anos. E que hoje eu já consigo ver uma diferença enorme. Assim. A gente antes tinha que explicar muito o que era estar no Spotify, convencer as pessoas. Por que eu tenho que... O que é Spotify? Exato, o entendimento ainda é difícil para algumas pessoas. Ainda é difícil, mas é mais fácil. Hoje eu percebo que a coisa... Antes era muito, cara. A consciência do artista, ela tá mais esclarecida quanto a serviços de streaming, internet e tudo mais. A gente tava muito, principalmente no mercado independente, tava muito naquela discussão de se dar música de graça ou não. Né, disponibilizar o seu MP3 de graça ou não, porque né, tinha só o iTunes que você tinha que comprar, você não tinha essa oferta de Spotify, de uma assinatura que você consome todas as músicas. Então, e a gente batia muito na tecla, aí que depois a gente entra pra falar da PlayX, também foi o que desembocou, de que não interessa o meio, interessa assim, se existe um fã num serviço da Conchinchina, sua música tem que estar lá se o cara quiser ouvir, meu. Essa é a meta. Se o cara quer baixar, se o cara quer ouvir por streaming, se ele quer ouvir um vinil, se ele quer... Tem que estar lá. Disponível. Tem que estar lá. De algum jeito. De algum jeito. Obviamente, assim, isso não serve pra todo mundo. Por isso que a gente inventou esse negócio de Plex também, pra ajudar nisso. Assim. Às vezes você tem um público que não vale a pena você lançar um vinil, porque ninguém não vai consumir. Ninguém compra. Entendeu, né? Você pega uma boy band de menininha de garotinho e garotinhas de 10 anos, 12. Vai virar bandeja. Vai virar bandeja, cara. Não sabe o que é um vinil, não tem nem onde tocar esse negócio. É verdade. Agora, se você pega uns roqueiro velho que nem nós aqui, que gosta do bolachão, né? Gosta da coisa, você vende uma caixa, um negócio. É sensacional. A Fonobase, a gente ficou conhecido na época por conta disso. A gente lançou lá em 2007, isso não tinha acontecido ainda. Acredito eu que a gente tenha sido os primeiros a fazer. Por uma banda chamada Cérebro Eletrônico que eu trabalhava, a gente lançou o disco dos caras em 5 formatos. A gente tinha o digital, o download, aí eu fiz um cartãozinho de download, que não tinha também, depois abri uma empresa que vendia cartão de download, mas não tinha na época. A gente fez 2 versões do CD, uma que era mais baratinha e uma que era um digipack, aquela coisa toda papapá. E tinha uma caixa, velho. Não tinha vinil ainda, porque não tinha fábrica ainda, as fábricas não tinham voltado. 2007 tava naquele limbo, assim. Depois tinha aquela fábrica da Iugoslávia, acho, né, que veio depois. Sim. Whatever. Mas tinha uma caixa, assim, cheio de coisa e tal, brindes e não sei o que, não sei o que. É um kit mídia? Um kit. Que hoje você vê gravadora fazendo tudo isso, lançando pra toda grande banda, lança um kit. Um grande kit. Mas a gente tinha, pra uma banda independente, que tava no 2º disco, uma foi inovador de ofertas pra atingir... Todo mundo possíveis. Todo mundo. Essa era a mentalidade que a gente tinha na época. Depois foi até viagem demais, dava pra ter, porque também não tinha como identificar se aquilo ia ter, né, demanda, aquele produto específico e tal. Mas porque imagino que seja caro, né? Caro, cara. Cara, a gente investiu uma grana. A gente investiu uma grana. Mas assim, olha que louco, por incrível que pareça, o kit vendeu tudo. Por sinal, eu me mudei agora de casa e tinha lá, eu guardei que tava numa caixa lá, eu achei esses dias. Lá vende tudo, cara. Tem que guardar. Tem que guardar. Relíquia. Juliano. Fala, Cris. Vamos conversar mais um pouquinho sobre gestão de carreira, que a gente fala muito sobre isso aqui no programa. E você concorda que o músico não tem mais somente a obrigação de compor, ensaiar e fazer show, e sim tratar, né, o seu trabalho como assim, uma carreira, como uma empresa, né? E pensando nisso, aonde a PlayX se encaixa? Tá. Bom, a PlayX, a gente resolveu montar esse sistema, essa plataforma que acompanha execução, consumo de música em diferentes plataformas, né? Então a gente acompanha a execução de música em rádio, em televisão, na internet, em rede social, etc e tal, para conseguir dizer pro artista quem é o público dele. Onde é que ele tá, do ponto de vista de carreira. Olha, então você a gente até criou um negócio que chama nível de audiência, que vai de 0 a 12, assim. A gente consegue mais ou menos definir, a partir dessas métricas, né, quantas vezes o cara toca em rádio, quantos seguidores ele tem nas redes sociais, quantos ouvintes no Spotify, no Deezer, etc e tal, dizer em que estágio de carreira ele tá. E o mais legal não é só dizer pra ele em que estágio ele tá, mas é dizer qual é o estágio anterior e o próximo.
porque daí a gente consegue identificar quais são as ações, por exemplo, que ele pode tomar e ter para passar de fase, para evoluir na sua carreira musical, né? A ideia é oferecer ferramentas que o auxiliem nessa caminhada. Tá. E isso para a gama inteira. Desde um artista que está começando agora até um artista, a gente tem clientes grandes lá dentro da plataforma que querem, por exemplo, precisam saber como tá a sua situação com o público, a aceitação, né? O que mais ele pode fazer para expandir ou para manter a sua base de isso te de dá um público. Caminho, né? Para onde você vai continuar seguindo ou vou ter que Exatamente, mudar, né? Exatamente. Ô, Juliano, pegando um gancho nessa pergunta, já que você tocou nesse assunto, Diga, pô. esse serviço está disponível tanto para grandes artistas como para artistas independentes, pelo que você disse agora, né? Gostaria que você explicasse, dissesse aqui, se o investimento para esses serviços da PlayX são compatíveis para ambos os bolsos, né? Para o artista já consagrado, Sim. né? Que já tem sucesso, já tem um artista mais estabelecido no carreira. mercado, né? E o que ainda está em ascensão. Ou simplesmente uma banda, um Sim. artista que está começando agora, ele tem o mesmo acesso a PlayX do que um artista grande? O mesmo. E qual é a diferença de valores? Vamos falar de valores. Então, esse negócio que eu falei de nível de audiência, de tentar identificar qual é o tamanho desse artista, essa ideia pintou por 2 motivos lá na nossa conversa. Uma era essa, a gente precisa entender como é que o artista se movimenta nesse espaço, né, de público, como ele cresce, como ele diminui, etc e tal. E o segundo objetivo a gente queria ter uma composição de preço que se encaixasse em cada uma dessas faixas. Tá. Então hoje o nosso preço vai de 0. Então se você lá entrar e a gente lá, o algoritmo lá faz um cálculo e identifica que você é de um tamanho 1, nível de audiência 1, você não paga nada. E aí isso vai de 1 a 12 e no 12 custa R$1.200. É o teto? É o teto. Puxa Um vida. artista enorme, explodido, paga R$1.200 por mês. Nossa. Uma mensalidade. E aí nesse tema a gente tem, depois você tá no primeiro nível, você passa pro segundo, custa R$20. Terceiro custa 40, depois tem uns 60, 80, 100, 120 e vai crescendo até R$1.200. Eu Mas achei... Desculpa, fala, Tati. Mas aí dentro desses níveis, você tem alguma diferenciação de um pro outro Não. do serviço que Não. você presta? Não, É o mesmo serviço? serviço. É o mesmo serviço. Tá. Você tem acesso... A gente antes, tanto que antes a gente tinha, assim, planos. Chamava plano Pro, Master e Premium. Então o Pro tinha lá, você só tinha acesso a algumas ferramentas, blá, custava R$25, não lembro mais. O do meio tinha algumas ferramentas Vantagens. a mais, aí você acessava e tinha o top e tal. A gente começou a perceber que, cara, não era assim que a gente queria trabalhar, não era assim que a gente estava vendo a demanda também. E dá uma engessada, né? Dá uma engessada. Então, sim, o negócio é ter acesso a tudo. Aí qual é também, ao mesmo tempo, a gente quis ser justo nessa proposição, mas justo em todos os sentidos. Isso significa que o que a gente chama lá de preço dinâmico. Se você amanhã estourar uma música e passar da faixa 1 para a faixa 10... o seu preço muda também. Então a gente acompanha essa evolução. Sim. Tá. Então, o que a gente vê é do nosso interesse oferecer as ferramentas para que você cresça, porque a gente ganha também. Claro. Esse entendimento de posicionamento, vocês que dão, né? A gente que dá. Quer dizer, o cara tá no 1, o artista tá no 1, de repente explode, começa a tocar nas rádios. A Ele gente vai vai pro saber, 10 e é vocês isso. vão falar, olha, X, né? Isso, ele recebe um e-mail dizendo, olha, agora que você mudou de faixa Certo. e tal, sua mensalidade passará a ser de tanto. Vocês dão esse suporte, né? Isso. E a gente tem essas ferramentas, né, para auxiliá-lo a expandir a sua audiência, né? Então, Ô, Juliana, queria fazer uma pergunta. Diga, mano. Porque assim, o serviço de vocês basicamente é um monitoramento em rádios e web rádios e serviços de streaming e tal. Como que funciona isso junto ao que seria a arrecadação da ECAD, por exemplo, Tá. né? Se uma música toca numa rádio, o ECAD tem que arrecadar, bababá. A gente sabe que na teoria é assim, na prática muitas vezes não funciona. Muitas vezes o artista ele nem sabe o IRSC dele Sim. pra buscar música e tal. Mas às vezes, junto com esses dados que você passa pro artista, ele pode ir atrás disso. Como Sim. que funciona essa mecânica aí? Como que você pode até, esclarecer pro artista essa questão? Tá. Como é que o ECAD funciona com relação à rádio? É o que eles chamam de distribuição indireta, né? Então é uma amostra de rádios que eles escutam,
que hoje acho que são 250, 300 rádios, uma coisa assim. E aí eles montam lá uma amostra das músicas que tocaram nessas emissoras e a partir disso eles fazem a distribuição. Quando a gente começou a Plex, um dos objetivos ou uma das né, opções que a gente tinha de oferta ali era fazer um trabalho nesse sentido, né? Auxiliar na arrecadação e distribuição de direitos autorais. Eu tenho uma posição pessoal que eu acho que essa regra do ECAD hoje já não vale mais, não deveria valer. Deveria ser como é para televisão e outras áreas, que é a distribuição direta. Então, tocou, pagou. É isso. Seria até mais transparente isso, não? Muito mais transparente, né? Muito mais transparente. Mas eles têm essa regra lá, então, né? E aí, obviamente, você tem vários outros problemas que eu gosto de também deixar né? Eles não são do mal, assim, eu não acho. Conheci um monte de gente que... Claro. Eles estão fazendo o seu trabalho ali e você tem que participar, na verdade, isso eu acho uma coisa fundamental também. Vai lá na sua associação e briga com os caras pra... Você tem que entender, né? Você tem que entender e participar, né? Então, você não concorda com a regra, proponha uma nova regra. Exatamente. Essa é a parada, exatamente. Né? A gente tem hoje clientes que usam as informações pra sim e cobrar a associação dele lá. Falar, eu vi que tocou, não sei o quê. Aí, a gente começou a ver isso entrar num processo ali interno dele. Então, o que o cara faz? Ele vai ver se naquele período o ECAD estava ouvindo aquela rádio e se naquele período eles captaram aquela execução daquela música. E tem mais um detalhe. E se aquela rádio estava pagando o ECAD. Porque também tem isso. O que eu ia falar a favor deles é que tem 40% de rádios inadimplentes, né? É claro, que porque você forma uma teia nessa história. Juliano, e em termos de tecnologia, né? Essa inteligência que você chama, existe uma inteligência desse monitoramento, como é que funciona? Tá, vamos lá, do ponto de vista de rádio, né? Rádio e TV, broadcast, que a gente chama, broadcast. Né? A gente tem uma tecnologia, se vocês conhecem, acho que todo mundo deve conhecer esse aplicativo, chama Shazam, que é um aplicativo Shazam, né? Sim. Reconhece música. Reconhece música. A gente usa a mesma tecnologia, uma tecnologia similar a deles, chama Audio Fingerprint. Então a gente faz uma análise acústica daquele áudio, né? Aquilo gera uma fotografia, uma impressão digital daquele áudio que vai para a nossa base de dados. E aí a gente fica ouvindo as rádios e as TVs 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada vez que a música toca, ele pergunta pro banco de dados: é essa música aí? Ele fala, a gente joga no nosso banco de dados de identificação, né? Isso no caso de broadcast. Aí a gente monitora muita coisa de web também, né? Então, serviços digitais de YouTube, Spotify, Deezer, a Palco MP3 e SoundCloud. Como que é esse controle? Juliano, principalmente na internet, né? Um ambiente tão imenso, né? Ele é imenso e existem ferramentas para dar conta dessa imensidão, né? Você tem robôs e algoritmos que conseguem ficar olhando, né? Se você vê o Google, por exemplo, a gente costuma dizer lá, o Google faz uma cópia da internet inteira uma vez por dia, ou até mais de uma vez por dia. Com certeza. Né? Da internet inteira. Então ele tem o que a gente chama de crawlers, né? Que são algoritmos que ficam rodando a internet inteira procurando informações. No nosso caso, a gente procura informação de música. De uso de música, de áudio e de uso de música, né? Também, né? Tudo relacionado ao artista e à música, né? Ô, Juliano, a gente estava até falando aqui pro ouvinte entender, a gente estava batendo um papo antes de entrar no ar, de algumas ferramentas que vocês usam no suporte aos artistas. Aí você até estava falando de uma delas, que aí você pega, manda um e-mail para as rádios que tem o perfil do artista e tudo mais. Então eu queria que você passasse para os ouvintes quais outras ferramentas vocês têm de suporte ao artista, mais ou menos como essa e tal. Legal. Tem uma coisa assim que é só ir atrás da informação e mostrar a informação. Então, olha, você tocou tantas vezes no rádio, você tocou tantas vezes no Spotify, você tem tantos seguidores no Facebook. Você agrega tudo isso num único lugar, você consegue ter uma visão geral da carreira de um artista. Aí tem um segundo passo disso, que é que tipo de oportunidade você consegue identificar no meio desse bando de dados, né? Então a gente tem uma área na plataforma, ela chama oportunidades. Então a gente vai dizendo pro cara, olha, desde coisas muito simples assim, ó, você começou a tocar numa rádio, você parou de tocar numa rádio, você cresceu numa cidade, você caiu numa cidade. Aí um terceiro passo que a gente começou a dar é o que a gente consegue oferecer pro artista mudar essa situação, ou ter uma ação dentro da plataforma. Um planejamento, né? Não, na verdade é uma ação mesmo. Então você vai entender quando eu te explicar. Então, por exemplo, o cara, a gente identificou que ele tá caindo nas rádios de uma cidade. O que a gente fez? A gente já tem os dados de contato dessas rádios, vamos montar uma ferramenta de mailing, de mala direta. A gente fala pra ele, olha, mande uma mensagem pra essas rádios que pararam de tocar você pra ela voltar a tocar. Manda uma música nova, faz um sorteio, sei lá o quê.
Então aparece um cartãozinho para ele, você está caindo na cidade tal. Clique aqui para criar uma campanha, a gente chama de campanha. Cria uma campanha. Pum, o cara entra no site, cria lá, manda e resolvido o problema. A ação é feita pelo dado. Tá. A gente gera um insight a partir do dado, de todos os dados que a gente capta, e propõe uma ação para reverter ou para... Por exemplo, vou te dar um outro caso, que também tem a ver com criação de um banco de dados. Aí a gente viu lá, você está crescendo numa cidade. Clique aqui para ver as casas de shows dessa cidade. A gente começou a montar um banco de dados de casa de show. Então você consegue ver, você está crescendo em Goiânia. E obviamente assim, não é uma listagem aleatória de casas de shows. É, que tem a o gente perfil faz? do artista. A gente acompanha todas as agendas, né? Sim. Então eu vejo que o Paul tocou nessas casas de shows aqui e numa delas, por exemplo, o Má tocou. Aí eu olho todas as outras casas que o Má tocou, que o Paul não tocou e faço uma recomendação para você baseado na similaridade do perfil. Sim. E, por exemplo, e aí a gente usa dados de rádio e de social também para não propor, por exemplo, uma casa que seja de um tamanho diferente do seu. Porque você pode tocar numa rádio, sei lá, que toca o Paul McCartney, Sim, né? opa. E, obviamente, a gente sabe que o tamanho dos artistas é diferente. Então, a gente olha a quantidade de execuções que tem o Paul McCartney e o Paul aqui e limita as casas de shows que a gente recomenda, né? Então, o algoritmo vai ficando inteligente. É assim, bem direcionado isso, É super né? direcionado. Não é o pessoal não ficar pensando que você vai jogar para qualquer Ah, lugar. não é aleatório. Não. Mas esses dados, o que eu dizia é o seguinte, a ação ela é feita pela banda, pelo produtor da banda, vocês munem de dados. Exato. Né? Então vocês dão, que nem você disse, né? A sua banda não está mais tocando em determinada rádio, em determinado lugar do país. Muito bem, o que fazer? Clique aqui, você vai para uma ferramenta que te direciona a possibilidade de se montar uma campanha. Exatamente. Vamos dizer, uma promoção, seja lá o que for. Aí você entra em contato direto lá com... Cabe ao artista, ou ao produtor, ao estrategista, montar uma situação para que isso se reverta ou para que isso se amplie. Exato. O que a gente... Vou te contar assim, o que a gente vê como... E a gente tem alguns casos dentro da plataforma, assim, que é o que eu espero que aconteça com ela, assim. Ela vira o painel de controle do artista. Nossa, eu tô enxergando dessa exatamente forma. Exatamente. E a gente tem casos desse, cara, de uma galera que fica, tipo, você que fica no Facebook o dia inteiro, você que é um artista, tipo, sai do Facebook E vai pra pro X. e abre aquilo e você vai ver as coisas acontecendo. Então, assim, eu dei o exemplo de rádio, mas a gente, por exemplo, te avisa quando você tá caindo no Facebook numa região específica e a gente te ajuda também. A gente também monitora redes sociais. É tudo. A ideia pintou, velho, era pra tudo, assim. Tudo. A gente quer tudo que onde estiver tocando música, a gente queria dar um jeito de pegar esse do dado. mundo. Então. Os ouvidos do mundo. Vou te chamar, a gente tem um servidor que chama Big Ear. O nome do servidor é Big Ear. O cara que fica ouvindo tudo. Às vezes a gente tava até comentando isso também quando você falou, naquela hora, assim, de que, tipo, rola uma ansiedade, assim, do cara ver o resultado imediato, né? Acha que é a solução de todos os problemas. Isso que eu falei, a gente, né, o cara vai lá, cria uma campanha, manda as músicas pra rádio, o cara fica achando que, tipo, no dia seguinte, as 357 rádios que ele mandou vão sair tocando a música do cara. Não é bem assim. Aliás, não é assim. Não é assim. O que a gente vê, o que SUT é feito, são as pessoas que vão gradativamente criando um relacionamento, entendeu? Você manda uma vez, depois você manda outra, aí você fechou um show perto da região da rádio, aí vai na rádio, você manda pro cara, posso ir aí, vou aí, deixa uns discos aí pra você. O cara precisa estar ativo, né? Bicho, é trabalho, aquilo que a gente tava comentando, bicho, é trabalho que nem qualquer outro, cara. Você acorda de manhã, 7 horas da manhã e vai trabalhar. Às vezes você chega lá, né? Mas e antigamente, que artista, que banda tinha acesso a esse tipo de esses dados? Isso é uma riqueza gigantesca na mão de um estrategista, né? Porque você consegue montar uma campanha, você consegue montar uma promoção. Exatamente. Porque é aquela coisa, não adianta você tocar em uma rádio, né? Quando você vai falando de artista, né? De música, não adianta. Tocou na rádio tal, essa rádio ela é a maior ali do segmento, e daí? Cara, você vai tocar lá, você vai tocar 40 dias, o Adriano, né? O Adriano Daga, a batera da Malta, ele veio aqui, falou, bateu um papo com a gente, ele tá falando que, o trabalho que ele fez em rádio, tipo, é um trabalho, rádio de interior, viajou, conheceu um monte de rádio, deu entrevista pra uma infinidade de rádio, porque ali ele entendia que ele precisava dessa relação, até pra dar continuidade pro trabalho dele. E você vê como muda a cabeça, né? O Adriano, a gente trouxe ele aqui, por quê? Porque, na verdade, a gente até entende a Malta como um case de sucesso, vamos
dizer assim, porque a visão... tudo bem que o Adriano tem a sua história por trás como produtor, etc. Mas para você chegar num programa de grande audiência, como uma Rede Globo, aquele Superstar, ganhar um programa, assim, a menor intenção de ganhar, Claro. né, até onde a gente conversou aqui. E ganharam. Sim. Você imagina a cabeça do pessoal como fica. Você conseguir gerenciar aquilo para vivenciar, para já. Exato. Então, a mudança de raciocínio, de cabeça, de profissionalismo do Adriano em particular, né? É incrível. Incrível o gerenciamento que ele tem com a carreira da malta. Gente, eu vou interromper um pouquinho. Juliano, a gente sempre apresenta uma banda, né? Um artista novo em todo o programa. E geralmente quem traz pra gente esses artistas é o Marcel. É isso, Marcel? A banda que eu trouxe hoje, Paul, é uma banda de Santa Catarina. São uns caras super influentes lá. Eles têm um coletivo chamado Clube. Então eles gerenciam ali a carreira de outros artistas lá. Todo mundo ali faz um trabalho bem legal. Eles têm até uma prensa lá pra fazer os CDs. Ó, que legal. E assim, eles também são super influentes na música catarinense mesmo. Estão sempre aparecendo no prêmio da música catarinense. O baixista Geraldinho, meu amigo, ele é o dono do Célula, uma casa de show super conhecida de Floripa. Conheço, Banda muito boa. Selecionei uma música aqui, uma balada, e acho que essa balada rolou bastante lá. Depois a Plex descobre quantas vezes tocou aí. Estações, banda Blame. Legal, vamos lá. Blame com a música Estações. Autoral Brasil, a música além do palco.
Pô, rock and roll, cara. Rock Tá and roll, cara. Quem roubou? Puta Sonzeira, som. Curtiu aí, Juliano? Aí, rock and roll, meu irmão. Você que escutou a banda Blame com a música Estações, essa música faz parte do disco Efeito Halo. Para mais informações a respeito do trabalho desses caras, você pode acessar blamerock.com.br. blamerock.com.br. Bem, amigos da Rádio USP, chegamos ao final desta edição do Programa Autoral Brasil, agradecendo a presença ilustre de Juliano Polimeno, sócio fundador e CEO da PlayX. Juliano, tendo novidades, entre em contato com a gente, que a gente agenda mais um papo por aqui, para manter o ouvinte até atualizado com o que há de mais recente no mercado da música e principalmente as ferramentas que vocês nos trazem, né, que dão suporte à carreira artística de tantos músicos e bandas espalhadas pelo país. Juliano, o programa é curto, peço para você deixar suas considerações finais aqui, uma dica para esse músico empreendedor. Legal, Paul. Obrigado aí pelo convite, foi muito bom, muito bacana o papo. Espero voltar mais vezes aí para Com certeza. me divertir aí com vocês e a gente dar risada, dar risada e bater um papo bom. Divertidíssimo. Cara, minha dica é trabalhar, acordar de manhã e trabalhar, não tem outro caminho, não vejo outra solução a não ser acordar cedo, ou não precisa acordar cedo também, pode fazer o seu horário. Trabalhar de madrugada tá bom, né? Não é horário que faz também, é produtividade, é você se sentir, né, realizar e ir atrás dos seus objetivos. E a PlayX tá aí pra ajudar, uma ferramenta que a gente tá sempre desenvolvendo cada vez mais e criando mais coisas. Quem quiser conhecer, playx.com, PLAYAX, né, .com. E lá tem tudo, é super explicativo, tem vídeos no YouTube com um monte de dicas e tal. A gente tá produzindo muito conteúdo pra ajudar cada vez mais os músicos e a música aí crescer e Legal. encontrar seu público. E o músico, se quiser também entrar em contato com vocês lá, porque muitas vezes a gente vai até o site, mas a gente tem dúvidas específicas. Sim. E é insuportável quando você entra no site que tem aquelas respostas prontas. Total. Né? Vocês são acessíveis? A gente é super acessível. Vamos lá. Tem um Tiagão que trabalha com a gente, na verdade, só atendendo a galera. Thiago Rosa, thiago.rosa@playx.com, ou pode ser também no suporte @playx, que vai pra ele lá também. E tem um telefone 2626-8042, 011 São Paulo. E eu queria agradecer aí o feedback do pessoal, porque o pessoal tá dando aí pra gente nas redes sociais, as bandas estão mandando material, muita coisa legal. Assustadora, inclusive. A gente tá aí selecionando o pessoal, vai tocar aí bastante gente, tem bastante gente talentosa. Então, entre em contato com a gente, ouçam o programa, compartilhem com os amigos, manda música pra gente que a gente gosta de ouvir coisa nova. Esse programa é feito pra vocês, músicos, né, que estão aí batalhando pela sua carreira. A gente procura sempre ter um critério de seleção mesmo das pessoas que passam por aqui. A gente entende que determinadas pessoas são fundamentais para se fazer uma entrevista no que se refere à construção de carreira artística. Portanto, não é nada assim, hoje vou convidar tal pessoa, não, existe um porquê. Esse programa é para você, espero que vocês consigam consumir esse programa de uma forma bem rica e bem construtiva. Fala, Cris. Aproveitando o gancho do Marcel, o ouvinte, músico que quiser entrar em contato com a gente, ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. Ou pelo Facebook, facebook.com/Programa Autoral Brasil. Bom, semana que vem tem mais, terça-feira às 9 da noite, Programa Autoral Brasil, a música além do palco. Valeu! Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins, Cris Pradella e Marcel Costa.